Um grupo de influencers ou youtubers está fazendo uma expedição na Transamazônica, cruzando a Transamazônica, né? Não deveria ser nada demais, afinal a Transamazônica é uma estrada, já existe aí há muito tempo e coisa e tal, só que eles estão fazendo isso nessa época do ano, que é a época do ano da chuva. A Transamazônica vira praticamente um atoleiro, né? Então está sendo uma aventura enorme essa caminhada deles. Aí são vários youtubers, tem um monte de gente conhecida aí fazendo essa caminhada, esse trajeto da Transamazônica, né? A coisa toda está sendo transmitida no canal ACF, que é um canal de carros e coisa e tal, mas tem um monte de youtubers e influencers, e até o Rasmussen está aqui também, o Richard Rasmussen. Infelizmente, parece que o carro dele foi apreendido nesse negócio. Enfim, estão fazendo uma coisa muito interessante. Adivinha quem não gostou disso? O governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula está aparecendo a porcaria que é a Transamazônica em termos de asfalto, né? Falta asfalto na Transamazônica. E não é problema tecnológico. Aqui eles falam que não entendo o motivo da Transamazônica não ter asfalto, é porque o solo ele cede muito, não sei o que lá. Meu amigo, lugar que tem solo que cede muito, tem no mundo inteiro esse negócio de solo que cede muito. Existem soluções de engenharia para tudo isso. Então não tem asfalto na Transamazônica porque o pessoal não quer. E não quer por quê? Entre outras coisas, pela pressão de organismos internacionais, de ONGs internacionais que não querem desenvolver a região amazônica. É o mesmo problema da BR-319, que também o pessoal fez também uma travessia também aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque é bem interessante isso, tá? Isso é uma coisa que, eu confesso para vocês, eu tinha vontade de fazer, de atravessar a Transamazônica para conhecer isso daí. Não é uma coisa fácil não, tá? Isso é um buraco enorme, isso daí é muito complicado. Muita gente critica a Transamazônica, fala que não deveria ter sido feita e coisa e tal, e no entanto, as cidades que existem ao longo da Transamazônica dependem dela vitalmente para isso, né? Ou seja, é uma estrada muito importante, já está mais do que na hora de asfaltar esse negócio de forma decente a Transamazônica, fazer uma infraestrutura decente para lá, e também a BR-319, né? Aí vai vir um pessoal falando, não, porque conservação e não sei o que lá, a estrada já está lá. É muito pior deixar o povo sem nada, sem acesso a nada, né? É uma tara desse pessoal de manter a coisa intocada. Não é conservacionismo. O que eles querem é atrasismo. Eles querem atrasar, querem deixar a coisa atrasada. É isso que esse pessoal quer. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Surfista Prateado Libertário, Diálogo Cabuloso com o PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o pessoal está fazendo uma transmissão, né? Tá fazendo uma expedição, né? Aqui, ó, BR-230, também conhecida como Transamazônica, virou assunto nas redes sociais devido a uma expedição feita por influencers. Ela é chefiada pelo engenheiro mecânico Ricardo Freitas, conhecido como Ricardinho ACF, que é esse canal aqui, canal ACF, que está aqui, vocês sabem, essas abas que ficam aqui em cima, eu boto o link de todas elas na descrição do vídeo, então se você quiser chegar no canal dele para ver os vídeos ao vivo, o que está acontecendo aqui, eu vou tocar só um pedacinho aqui para você ir vendo ele passando aqui, mas ele está transmitindo ao vivo essa caminhada dele, até passagem aqui por pontes, enfim, é uma estrada como outra qualquer, só que é uma estrada de chão. E aqui eles estão pegando um trecho bom, tá? Esse trecho aqui está até um trecho razoável, ele está relativamente seco, né? Está relativamente bom e coisa e tal, mas o problema é justamente que chega essa época do ano e em muitos lugares a coisa fica uma lama completa, é muito difícil de passar. É uma estrada com muito tráfego, você pode achar que é uma estrada abandonada, que não passa ninguém, não, passa gente pra caramba ali. E o pessoal depende muito dessa estrada, né? Com carro comum é muito difícil você passar, com carro preparado, carro off-road, você consegue. Mesmo os caminhões têm muita dificuldade de passar lá, caminhão, ônibus e coisa e tal. E, no entanto, ela é muito usada, o pessoal acaba usando muito a Transamazônica, né? Aqui o pessoal está explicando nessa revista aqui, Autopapo, entenda o motivo da Transamazônica não ter asfalto, né? Ela é a terceira maior estrada do Brasil e tem uma história conturbada porque, de fato, ela foi feita na época do regime militar e justamente os militares brasileiros sempre tiveram esse medo de que a Amazônia vai ser roubada pelos estrangeiros, vai ser tomada
pelos americanos e coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu acho que isso não tem chance de acontecer. Houve uma época na história do Brasil que houve sim uma pressão internacional para a internacionalização da Amazônia, mas isso já passou, isso não vai acontecer, até porque se eles conseguirem tomar a Amazônia, eles não têm o que fazer com ela, porque a verdade é que é uma área tão grande, uma área tão inóspita, que não tem o que fazer. Então eu acho besteira essa tara que o pessoal tem. Ai, que os americanos vão tomar a Amazônia. Olha só, a verdade é a seguinte, se os americanos um dia realmente quiserem a Amazônia, eles bombardeiam Brasília, São Paulo e Rio, destrói o Brasil como um todo e aí sobra a Amazônia para eles. Aí a gente não tem nada que ele possa fazer mesmo, não adianta fazer nada, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, não. E a verdade é a seguinte, por conta desse medo que o pessoal tem de invasões na Amazônia, os militares queriam fazer, né, o famoso projeto Calha Norte, então, desenvolver a região da Amazônia para justamente ter uma presença naquela região. O grande problema da Amazônia é que você não tem estradas, né, você não tem uma estrutura qualquer para chegar lá. E eles queriam resolver isso justamente fazendo essa estrada, que foi polêmica na época, assim, tá vendo? Uma estrada que começa lá em Pernambuco, desculpa, na Paraíba, em João Pessoa, e ela atravessa aqui o Nordeste, atravessa o Maranhão, atravessa o Tocantins, entra aqui no Pará, e atravessa tudo, vai até a fronteira com o Peru, ou é a Colômbia, que acho que é Colômbia aqui, até a fronteira do Brasil aqui do outro lado, né? Não sei se é Colômbia ou Peru aqui, essa região aqui de Laredo, né? Desculpa, Lábrea. Lábrea é o nome da cidade que fica ali no final da Transamazônica, né? E é uma estrada que ela, aqui no Nordeste, ela tem asfalto, é uma estrada relativamente normal, mas à medida que chega aqui na região norte, não tem asfalto, não tem nada, é um caos completo. Chega a época de chuva, é esse caos aqui inteiro, os caminhões não conseguem passar, fica todo mundo derrapando na chuva. E olha, esses ônibus, tem linha de ônibus que passa pela Transamazônica, um monte de gente depende da Transamazônica, cara. É uma aventura você pegar um ônibus que você não sabe quando é que você vai chegar nessa época do ano. Na época seca, que é a época do inverno lá na Amazônia, costuma ser mais tranquilo você ter alguma regularidade de passagem dos ônibus, mas nessa época de chuva que a gente está agora, é um inferno completo, né? Aí eles dizem aqui que houve muito problema e coisa e tal. Por que não tem Amazônica? Porque o solo da região ele é instável, com grandes áreas de alagamento, quando chove ele vira uma argila espessa. O pessoal fala como se não tivesse solução de engenharia para isso tudo, cara. Gente, tem solução de engenharia para isso já há muito tempo conhecida já. Você tem que fazer, é lógico, é mais caro do que você fazer uma estrada num lugar que não alaga, que não tem o solo mais frágil e coisa e tal. Dá um pouco mais de trabalho, mas tem solução de engenharia para isso tudo. É super tranquilo, não tem. A culpa é do solo. Não, a culpa não é do solo. A culpa é que o pessoal não quer fazer a estrada lá. Essa é a culpa, né? Porque se quisesse, fazia o asfalto lá direitinho, uma estrada que dá para passar o ano todo sem problema nenhum. Também existe o clima local, onde as chuvas são constantes no período entre dezembro e maio. Fora dessa época, o solo fica seco e tráfego é menos complicado. Beleza. Eu avisar pro pessoal que escreveu o artigo aqui que chuva, cara, chove no Brasil todo, cara. Tem um monte de lugar que chove, bicho, é impressionante, cara. Aqui em Nova York chove de vez em quando também, cara. Chuva tem tudo quanto é lugar. Não é, não tem asfalto porque chove. Não, não existe isso, não tem asfalto porque o pessoal não quer botar asfalto. Não é culpa do solo, não é culpa da chuva. Não é culpa... Cara, tem estradas em lugares muito piores no mundo, muito mais difíceis de fazer estrada, o pessoal vai lá e faz. A solução de engenharia existe. Bom, você pode alegar que talvez não exista o incentivo financeiro, né? Ou seja, um investimento para botar asfalto na Transamazônica talvez não compense o pessoal. E eu não sei, realmente eu não sei se valeria a pena. O custo é uma variável nessa história. Quando eu digo que existem soluções de engenharia para isso, existem. Pode ser mais caro, né? Sai mais caro, mas funciona. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que com o crescimento da safra de soja, que já tem muita coisa no Pará, no Mato Grosso aqui, de plantação de soja, até no Maranhão e coisa e tal, eu duvido muito que não vale a pena fazer, do ponto de vista econômico, fazer a pavimentação adequada da Transamazônica, tá? O pessoal não faz porque não quer. É a mesma coisa da BR-319, que eles estão passando também aqui, né? Aqui, ó, eles também percorreram a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, que é uma estrada muito importante, que deveria ter mais atenção também, por conta justamente de ser uma ligação. Manaus é uma capital de um estado brasileiro
que não tem ligação rodoviária com lugar nenhum do Brasil. Você não tem como chegar em Manaus de carro, sair de Manaus de carro, tem que ser por barco, né, ou avião, não tem outra alternativa, né? E isso acaba isolando também Boa Vista e no Amapá, aqui também Macapá, acabam sendo cidades isoladas aqui no norte, o que é um absurdo. O Brasil já teria condições de fazer estradas ali para ligar essas cidades todas, né, para você ter uma garantia de segurança maior. Lembra na época da pandemia que faltou oxigênio em Manaus e o pessoal teve uma dificuldade enorme para levar oxigênio para lá? Por quê? Porque não tem estrada, não tem como passar, né? E aí fica o pessoal do conservadorismo aí, ai, não pode passar estrada porque vai atrapalhar a floresta, não sei o que lá. Meu amigo, a estrada já está lá, a estrada já teve asfalto no passado. Aliás, a Transamazônica ela começou asfaltada, é que o asfalto foi se perdendo e proibiram de consertar, de fazer a coisa, né? Perdeu o asfalto dela totalmente. E aí fica esse caos que o pessoal que mora lá acaba sofrendo com isso pra caramba, e em termos de ganho, em termos de meio ambiente, coisa e tal, é absolutamente nenhum, é zero. Até para você ter a questão de conservação, de poder ter turismo, poder ter coisas para justamente justificar do ponto de vista econômico a conservação da Amazônia, é importante ter uma estrada, é importante ter a via de acesso, é importante ter a coisa econômica, né? Tá aqui o pessoal falando, repara, o povo amazonense, o jornal de lá, o pessoal fica reclamando aqui, que pelo menos estão botando aqui os influencers passando aqui e os políticos querendo dizer que não, que vamos fazer a infraestrutura, eles botam asfalto só como um palanque eleitoral, botam aquele asfaltinho que é pintado, viram o asfalto que é pintado? Parece que eles pintam a estrada de chão. Lá em Minas tem muito isso também, lá no interior de Minas eu vi muito isso, o pessoal passa uma tintinha por cima do chão, assim, ó. A primeira chuva que tem, o asfalto quebra todo, vai todo embora, né? Eu imagino que é a mesma coisa que eles fazem lá no Amazonas, aí só para eleição. Aí para eleição fica uma maravilha, 2 dias depois já tá tudo quebrado, já não serve mais para nada o asfalto. O Rasmussen, né, que é um conservacionista, ele é um cara consciente, é um cara que busca a preservação da Amazônia da forma correta, tem essa neura de que ai, não pode fazer nada, não pode ter asfalto, não pode fazer, tem que deixar os índios pelados, não pode ter gente perto de índio, não sei o que lá. Essas coisas absurdas que só na cabeça de europeu retardado mental que tem essas ideias de que ai, temos que manter tudo intocado. Não, porra, os idiotas dos europeus querem manter a Amazônia intocada por questão econômica, porque sabem que o Brasil poderia tirar muita riqueza de lá, poderia plantar, poderia fazer um monte de coisa por lá. Não estou falando em destruir toda a Amazônia, não, até explorar do ponto de vista turístico, do ponto de vista conservacional, de pesquisa e coisa e tal, tudo pode dar dinheiro, é importante. O grande resultado no final é dinheiro. Se você não está tirando dinheiro da coisa, tem alguma coisa errada aí, tem algo errado nessa história. Então, o Rasmussen estava lá nessa expedição também, teve o carro apreendido, porque é lógico, né? Os policiais federais têm coisas importantíssimas para fazer, não tem nenhum traficante fazendo coisa, não tem ninguém fazendo nada errado, né? Tem que correr atrás da influência que está com o carro que o policial não gostou ali por algum motivo, né? O Cariani parece que está lá também, todos eles passando ali na Transamazônica, na BR-319, coisa e tal. Então, parabéns para o pessoal, chamou atenção para a precariedade dessas estradas no interior do Amazonas. E eu espero que o governo Lula ficou chateado, os que ficaram chateados, não gostaram disso aqui. Eu espero que transformem esse chateamento em algum investimento. Faz alguma coisa, né? Ou, pelo menos, o Flávio Bolsonaro pode prometer alguma coisa nesse sentido também. Seria uma coisa ótima, algo que seria muito bacana de se fazer lá no Amazonas, essa pavimentação dessas estradas. Finalmente, já passou da hora de fazer isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.